Primeiro passo, quando você se senta para escrever, a meditação começa. Como começar, o que vai fazer minha personagem, quais os fatos que eu busco. Então, estou começando a escrever as coisas que vocês me pediram, só uma informação. Tá bom, a gente vai conversando, valeu. Obrigado pelas dicas, tchau. Tá, você deve estar perdido, tentando entender o que eu tô fazendo, o que são esses livros, com quem que eu falei. Na verdade, eu tô te conduzindo pelo caminho do processo criativo e de construção do projeto que chama A Casa Sem Janelas. Esse é um projeto autoral que vai contar a minha história. E a primeira lição que eu aprendi nesse processo é que ninguém faz nada sozinho. A minha principal motivação para escrever esse projeto, com certeza, está em pensar em projetos de educação e cultura para mulheres, para que elas possam se ver em cena, e principalmente mulheres mais maduras, mulheres acima de 40 anos, como eu, que estão fora de um padrão social, uma mulher mais gordinha, né, uma mulher fora de um padrão estético exigido socialmente. E essa mulher também tem sonhos, tem expectativas, tem desejos a serem realizados. Como essa mulher, né, se olha, se vê nesse novo cenário, eu acho que talvez, com certeza, essa foi uma das minhas principais motivações de poder criar esse roteiro. Eu acho que a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o título. Assim, A Casa Sem Janelas me chamou muito a atenção. E depois, né, que a gente começou o processo e tal, e as pessoas perguntam, o que você tá fazendo? Não, tá escrevendo. Eu comento, eu falo o título de cara, a galera já acha muito impactante, assim. Tem uma coisa também sobre a temática, que eu acho que ela é muito urgente, assim. Eu acho que falar de etarismo e eu acho que tudo que qualquer temática que a gente fala com recortes específicos, nesse caso tem um recorte de gênero, também são temas muito potentes e muito urgentes mesmo, assim. Falar sobre isso também é falar sobre o meu futuro, sobre o futuro do mundo. Porque o desafio para mim do projeto, primeiro foi entendê-lo, né? Ele estava um pouco mais aberto, tinha a ver com a sequência da história do quadrinho, mas ele trazia a casa. Todos os ambientes que geravam na personagem essa questão de repressão, né? Então, se a gente for falar das figuras, a casa sem janelas, então só esse nome já é sufocante. Né? Mas fora isso tem outros personagens, né, que transformam isso, muitos deles masculinos, né? E um dos maiores desafios que eu peguei para isso é como fazer esses personagens serem de alguma maneira diminuídos. Quando saiu o anúncio que abririam as inscrições para recebimento de projetos da Lei Paulo Gustavo, eu disse, agora é a minha oportunidade, né? A oportunidade de tirar do papel algo tão distante da minha realidade, porque eu nunca escrevi um roteiro de audiovisual. Tá aí o meu grande desafio, e as minhas maiores dúvidas eram, eu não vou conseguir. Eu falei, garota, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Sai dessa. E aí depois eu lembrei, cara, a gente não constrói nada nessa vida sozinho, nada. E um projeto desse tamanho também não foi desenvolvido somente com as minhas lindas mãozinhas. É óbvio que eu me cerquei de profissionais que pudessem me ajudar a enxergar a potência desse trabalho para ele falar com muitas mulheres de outras formas. Pelo que a sociedade nos impõe. E aí a gente chega numa fase onde a sociedade diz pra gente que a gente não tem mais idade para estudar, a gente não tem mais idade para trabalhar,
a gente é velha demais para determinadas coisas e que a gente tem que se tornar invisível. Então, onde estão os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, inclusive para os homens? Onde estão esses desejos? Então, pensar na autoconfiança e na autoestima como o nosso superpoder, digamos assim, né? O nosso superpoder de nos motivar e de nos estimular a recomeçar. Edital abriu, estou ali com minha caneta, meu papel, meu computador e comecei a escrever o projeto. E aí eu me deparei com muitas situações que eu não sabia como fazer. Então, como que eu escrevo um argumento? Como que eu escrevo os objetivos desse projeto? O que cabe como contrapartida de um projeto audiovisual? Eu pesquisei muito, mas aí me veio aquela sensação de, meu Deus, isso está grande demais, eu não tenho braço para... Será que eu vou conseguir? Eu falei, calma. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Escreve o projeto. Escrevi o projeto do jeito como eu achei que ele tinha que ser. Dentro do prazo, mandei o projeto. Primeira coisa que eu fiz foi... tomara que ele não passe. Porque como é que eu vou colocar isso em prática? Eu não sei como fazer, nunca fiz audiovisual na vida. Tá bom. Deixei pra lá. No carro, voltando pra casa, depois que eu saí do aeroporto, peguei meu celular. Vamos lá, né? Conferir os e-mails. E-mail, convocação. Nossa, deve ser cobrança. Prefeitura, secretaria, mandar os documentos. Não é que eu passei? Yes, isso. Agora não tem mais pra onde correr, né? Documentação entregue, contrato assinado, o processo efetivamente começou, né? O primeiro a se juntar ao projeto, óbvio, foi o Diego Augusto, que me ajudou a adaptar essa história, a pensar essa história e adaptar aquilo que a gente já tinha feito na HQ Ser Livre Depois dos 40, na história em quadrinhos. E a ideia não era a gente simplesmente fazer um roteiro para adaptar a história em quadrinhos, né? Era a gente evoluir de coisas que não cabiam ali dentro das páginas de uma história em quadrinho. E aí entrou o próximo desafio, encontrar uma pessoa que tivesse uma bagagem maior como roteirista, que tanto eu e o Diego também não tínhamos. E aí conhecemos a Thaia Couto, uma lindeza de garota, de uma humanidade, de uma sensibilidade, de um potencial artístico enorme. É claro que em todo processo produtivo, todo processo criativo, ele não são só flores, ele tem seus altos e baixos, né? Então a maior dificuldade, em primeiro lugar, estava a minha falta de experiência no audiovisual. Então eu tive que aprender ao longo do processo como muitas das coisas funcionaram. E é claro que eu estudei muita coisa, né? Eu assisti muitos vídeos, eu assisti muitos filmes. Então o meu primeiro exercício criativo era assistir filmes de diversos tons, de diversos segmentos, não só comédia, mas também drama, porque a gente está falando de um filme que vai falar sobre a violência doméstica, que vai falar sobre o que significa essa casa sem janelas, né? E que a gente entendeu nesse contexto do audiovisual que ela deixou de ser a casa que eu morava na infância, na adolescência e ao início da fase adulta. Ela passou a ser uma prisão mental. Tivemos boas brigas no bom sentido, né? Porque a gente está falando de diálogos de processo criativo. Acho que ao longo da construção não só da história em quadrinhos, como do próprio roteiro, né? Apesar da gente estar falando de uma história real, ou baseada numa história real, a gente está falando de elementos muito complexos, né? A gente está falando Sim. sobre violência contra a mulher, a gente está falando sobre recomeços, a gente está falando sobre desistir de autoestima, de se enxergar num lugar de protagonismo, que você brigou muito comigo sobre isso. Sim. Né? E hoje eu percebo que nas próprias palestras, as contrapartidas, né? Conversando na maioria das vezes com as mulheres e de diversas faixas etárias. Umas semanas para trás eu estava conversando com pessoas idosas, então eu tinha na plateia pessoas de 60, 80, 90 anos, né, que ouviram aquela história que aqueles alunos ali daquela sala de aula ouviram, mas óbvio, a gente está falando de realidades diferentes, né, de vivências diferentes, e vão chegar para cada um de um jeito diferente, não vai ser igual,
né? A tua percepção sobre essa escrita vai ser pegar a tua bagagem como pessoa, como profissional, como escritora, como roteirista. Você vai olhar para aquilo e acrescentar teus conhecimentos técnicos, né? Você vai olhar para aquilo com a tua visão de homem, com a tua bagagem de conhecimento cultural, né? No teu conhecimento de escrita. Para mim, o processo foi muito mais difícil pela capacidade de compreender, né, esse processo de escrita mais técnico, mas como eu contava isso de uma maneira coloquial, né? E aí a minha dificuldade de falar em terceira pessoa. E quando eu mudava isso, eu não sei de onde surgia elementos, personagens que não faziam parte daquele contexto. E que são coisas que eu pilho muito, né? É isso, aquele dia que a gente foi no café, que a gente ficou um tempão conversando assim. Às vezes eu acho que teve coisas que você não contou que foram riquíssimas, mas ou que você tava dando muito valor em alguma coisa que você passou assim 20 minutos dando muito valor, aí de repente você falou um radinho tocando numa mesinha que tocava música tal, opa, peraí, que música? Que é isso? Que ambiente é esse, né? Porque eu acho que escrever um pouco também a gente tá escrevendo um filme, então a gente tem que estar assistindo um pouco o que a gente tá escrevendo. Se a gente não consegue assistir o nosso filme, visualizar o nosso filme, a gente não vai conseguir escrever o nosso filme, né? Então o meu processo de aprendizagem com os dois foi muito intenso, mas também foi muito desafiador para mim. Eu não conhecia a escrita de um roteiro de cinema, apesar de já ter tido uma experiência anterior no audiovisual, com o G Filho, fazendo o filme Amanhã Você Vai Embora. Eu tive a experiência de set, que também foi a minha primeira grande experiência num set de filmagem, mas eu não tinha a experiência de escrever o roteiro em si. E aí o desafio era, eu preciso contar essa história, mas como eu conto essa história fora desse contexto de... eu não estou contando para uma outra pessoa, eu preciso dar elementos que se tornem ações, e aí estava a minha primeira dificuldade. Como eu escrevo as ações, eu não conseguia compreender o que eles tentavam me ensinar, né? E aí partimos para outros exercícios para eu também entender como eu escrevia aquilo em primeira pessoa, em terceira pessoa, até que a gente chegou num contexto de dizer, vamos fazer o seguinte, escreve um diário, como se fosse um diário de você me contando como foi tal coisa, né? E aí aconteceu como foi que você foi morar na rua? Como foi quando as meninas nasceram, as minhas filhas gêmeas? Como foi a saída da casa sem janelas? Como foi o rompimento com os seus pais? Como foi o rompimento com o pai biológico, né? Porque eu sou mãe solo. Então, como se deu esse rompimento? Como foi esse processo? E aí, como você virou essa chave depois do ciclo da violência para recomeçar? E aí eu tinha que entender que aonde estava essa autojornada de recomeço? Ela estava na arte. A crise de ansiedade bateu muitas vezes durante esse processo. É óbvio que esse processo tiveram coisas que não deram certo, faz parte do processo, né? Então eu não consegui locais, eu ter datas de locais que já não tinham mais como seriam utilizados, né? As minhas crises de ansiedade, né? As próprias crises de burnout me tombaram em alguns momentos, como talvez um pensamento de será que eu vou conseguir chegar até o final? E começar a entender o que significavam esses termos técnicos, né? Aprender a escrever uma sinopse, aprender a escrever uma logline que eu não sabia o que era. Pensei em desistir muitas vezes, claro que eu pensei, né? Mas depois eu pensava, cara, isso é um processo. E como todo processo de aprendizagem, tem a dor no meio do caminho, né? De você amadurecer, de você crescer, de você aprender de novo. E olhei para o processo e eu entendi, cara, para de se auto-sabotar, para de dizer para você mesma que você não consegue fazer algumas coisas. E lembra daquilo que você aprendeu de mais importante com a escrita da HQ Ser Livre Depois dos 40. Se coloque como protagonista da sua própria história. Eu já fiz o mais difícil, foi escrever o projeto, foi aprovar o projeto. Agora é caminhar nesse longo trajeto
que foi o desenvolvimento desse roteiro, que levou 1 ano para ficar pronto. Não foi rápido, não foi da noite para o dia. E a minha motivação, claro, foi aprender coisas novas, foi ter pessoas ao meu lado que me deram a mão e que não me deixaram desistir no meio do caminho, mas também foi, e talvez seja a minha maior motivação, perceber que um trabalho lindo, profundo, estudado, desenvolvido a muitas mãos, ele também chegaria ao ouvido de outras mulheres. Então isso me motivou muito, saber que eu estava produzindo alguma coisa voltada para o universo feminino, que é minha grande paixão de trabalho. Eu acho que para quem trabalha com produção cultural, eu acho que acaba vivendo muito esse outro lado, né, dos bastidores, que é aquilo que você não vê à frente do projeto, né? É você sentar na frente do computador e começar a estudar e desenhar as contrapartidas, que foram as palestras que foram realizadas para os professores das escolas públicas, né, para a gente falar sobre violência, para a gente olhar sobre os sinais, essa percepção dos sinais, para a gente olhar para os nossos jovens dentro da sala de aula também, produzir uma oficina, né, para atores, não atores e pessoas amantes do audiovisual. Foi um dia intenso, de muito aprendizado, inclusive para mim, né? E aí eu tive a oportunidade de, junto com o G Filho, ministrar essa oficina para um grupo de pessoas muito talentosas, e a gente passou um dia incrível conversando sobre os bastidores, como as coisas aconteciam, né? Como é estar num set de filmagem, como é o comportamento do ator dentro desse set, o que significa esse roteiro que eu estou recebendo, e a gente fez simulações de cenas que eles gravaram também, ficaram muito, muito legais, eles foram muito participativos. Foi gostoso de ver, vendo aquilo tomar forma. Se junta com as pessoas que estão do seu lado e vamos seguir em frente. Qual é o próximo desafio a ser superado? Bora lá! Você sabe uma coisa que eu aprendi também nesse processo? Foi celebrar as pequenas conquistas, né? E me desculpa, mas... Ai, ficou muito alto, estourou seu tímpano, desculpa. Mas eu tô celebrando porque a gente conseguiu. O roteiro está pronto, o roteiro tá lindo, do jeitinho que eu sempre sonhei. Na verdade, ficou muito melhor do que eu imaginava que ficaria. E eu tô doida pro próximo passo, que é ver esse roteiro sair do papel e ganhar vida nas telas do cinema. Inclusive voltar para a história, para não me apegar a coisas como de vez em quando a minha protagonista vai ser meio ruim, sim. De vez em quando ela vai ser boa. De vez em quando ela vai ser chata. De vez em quando ela vai ser legal. Porque eu quero que ela seja humana. Porque é isso que eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo... A gente tá escrevendo uma personagem, mas para quem assiste é para ver uma pessoa. E acho que a gente até fez isso, a gente sambou ali, né, no último dia. Sim, porque na verdade esses pontos que você coloca, na verdade eu dou muito valor a isso. Assim que você fala que por você passa. Eu não, eu penso assim, não, essa personagem ela tem que demonstrar que ela é chata. Então, isso eu pego, assim. É que existe esse ambiente físico, que é de fato uma casa sem janelas, ele existe. Mas a gente não vê essa casa o filme inteiro. A gente vê essa casa em pequenos pontos do filme. E essa casa, ela permanece no filme porque ela caminha junto com a pessoa que saiu dessa casa. Tipo uma prisão emocional. Porque tem muita relação com o que tem muita relação com o mais íntimo dessa personagem. Eu não sei se você lembra também, agora eu tô lembrando de tudo, do dia do café que a gente tava falando da casa e tal. Aí eu abri um papel e falei assim... consegue desenhar pra mim? Lembro. Esse papel tá lá, carrego comigo sempre. Acho que eu falei pra você, né? Eu fiz uma maquete, como se fosse uma planta baixa, que fala? Acho que é. Como se fosse uma planta baixa, eu desenhei pra ela como era a estrutura da casa, né? Uhum. Então, como a casa começou, aonde que tava o corredor. Agora, o mais legal que você lembrou foi da mochila, né? Porque mesmo passando por todo o processo da escrita da história em quadrinhos e tal, eu não tinha me atentado o que aquela mochila, até aquele momento, mesmo em terapia, o que aquela mochila significava nesse processo, né?
E aí, quando você me deu esses elementos, você virou uma chavinha para mim e diz, presta atenção que essa casa, ela não é mais a casa física que está lá onde você morava, ela passou a ser para qualquer lugar que você vai. E ali eu entendi que aquela casa virou aquela mochila. Tá vendo? Falei que não foi fácil. Então hoje eu já consigo sair, mas eu ainda não consigo me desligar dela. Então, quem sabe, né, no último dia de filmagem, no último dia, escreve aí, o último dia de filmagem, e a gente dá um outro significado pra essa mochila partir. Ou fogo na mochila. Não, gente, não tô preparada pra isso ainda não, calma. Mas é muito gostoso, né, como o processo acontece, como as coisas mudam de sentido e como o pensar nessas ações, né, me fizeram também refletir em algumas coisas. Toda vez que eu vou mexer de novo, eu falo, eu deixo anotado assim, parei aqui, ou então tipo 3.0, 4.0, que é pra eu não voltar, que é pra eu avançar. Só que toda vez que eu pego de novo eu falo, mas e se eu desse mais uma lidinha aqui nesse início? E aí eu vou ler e eu falo, meu Deus, porque tem uma coisa assim também, a história ela se passa em tempos diferentes, né? E em locais diferentes. Então eu tenho ela com 10 anos, eu tenho ela com 20, aí eu tenho ela com 40. Aí de repente, opa, lembramos, tem uma cena que ela tem 16, aí eu já tô assim. E aí tem toda uma questão temporal ali, todo um jogo de vai e volta, que pra gente assistindo é incrível e pra gente escrevendo é um terror, assim, né? É muito gostoso, mas é isso, porque você tem a linha do tempo cronológica e quando a gente vai contando indo e voltando, eu também preciso não ter furo nisso, não ter buraco nisso, né? Foi gostoso de ver, vendo aquilo tomar forma, né? E pensar que daqui a pouquinho esse roteiro que tá só no papel vai e aí já é um mantra para pensamento futuro. Vamos tirar esse roteiro do papel e fazer ele rodar e virar um filme de fato para estar na sala do cinema. Quando a gente termina um processo criativo tão longo como foi esse, né, depois de celebrar as conquistas, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é: e agora? Eu vou para onde? O que eu faço? Só posso dizer que tudo que eu aprendi nesse processo só me deixou mais confiante de que eu posso sim acreditar nas minhas qualidades, de que eu posso acreditar de que me juntar com pessoas que têm conhecimentos a mais em outras áreas que eu não tenho é a receita do sucesso para você conseguir realizar um projeto no audiovisual. Aliás, um projeto em qualquer tipo de área. É você se juntar com pessoas que têm competências e habilidades que você não tem, que complementam as suas. Então, acho que agora o próximo passo, com certeza, é... Vamos escrever o próximo projeto? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao tempo. Porque o tempo é a moeda mais preciosa do mundo. E com certeza eu tenho que agradecer ao tempo dedicado de cada profissional que me deu a mão e que acreditou nesse projeto junto comigo. Então, aqui você vai ver passando a ficha técnica do projeto, são todas essas pessoas que fizeram parte dele. Se eu falar separado um nome, com certeza eu vou esquecer o nome de alguém. Então, para não ser injusto com ninguém, obrigada a você. E é para você que eu estou falando agora. Obrigada por me dar a mão, obrigada por me acompanhar nesse projeto. Obrigada por dar acessibilidade a esse projeto através da interpretação de Libras. Obrigada a me ajudar a levar esse projeto para a imprensa através da assessoria de imprensa. Obrigada aos meus 2 roteiristas maravilhosos que me ajudaram a transformar essa história numa história de roteiro audiovisual para um longa-metragem. Obrigada a quem registrou as imagens, obrigada a quem registrou os vídeos. Então, obrigada a cada um desses profissionais que me deram a mão, que trabalharam comigo nesse ano longo e muito produtivo, de muito aprendizado. Então, o meu agradecimento e meu carinho especial a cada um de vocês. E esse projeto ele só foi possível de ser realizado graças ao incentivo da Lei Paulo Gustavo, por esse projeto ter sido contemplado nessa lei. Então, obrigada à Secretaria de Cultura de Campinas por me apoiar no desenvolvimento desse projeto.
E esse vídeo documental vai estar aqui permanentemente para você ver, rever e se inspirar e se estimular. Mas por que não desenvolver seu próprio projeto, seu próprio roteiro? Agora virão as cenas dos próximos capítulos. Vamos produzir?